Olá, queridas! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos falar sobre quais são os nossos desafios na educação do século XXI. Vamos ao nosso tema de hoje? Queridos, falar de educação, a gente tem que ir um pouquinho lá atrás, né? Lá no século XIX, por exemplo. Eu trouxe aqui algumas informações e é bem interessante como é que a gente começa a perceber os avanços na educação. Por exemplo, né, no século XIX, nós começamos pequenos avanços. Avanços como a criação do sistema público de ensino. Muitos países eles começam a implantar as escolas estatais gratuitas e obrigatórias, como forma de controlar e educar a população. É claro que ainda tinha muito essa visão de controle, né? A educação até hoje ainda tem, mas muito mais naquela época no século XIX. A formação dos professores vão surgir com as escolas normais. É no século XIX que surgem as escolas normais voltadas à formação de profissionais da educação, como as professoras das crianças. Nós vamos ter também ali no século XIX a expansão da alfabetização. Aos poucos, mais pessoas vão tendo acesso à educação, embora ainda tivesse muita desigualdade, né? Entre classes sociais, gêneros, religiões. A gente sabe que o século XIX não foi um século tão fácil assim. Mas no século XIX, nós já vamos ter influência de alguns educadores, como Pestalozzi, Herbart e mais tarde de Dewey, que propuseram métodos muito mais centrados no aluno. Anteriormente ao século XIX e ainda no século XIX, o centro do aprender, o centro da educação, o centro da escola era o professor, autoridade máxima. Os alunos, caixinha em branco, papel em branco, né? A mente em branco, para que o professor pudesse ali imprimir todo o saber naquele aluno. Isso tudo permeou a educação antes do século XIX, durante um período do século XIX. Mas chegam autores como Pestalozzi, Herbart e Dewey, que vêm valorizar a experiência e a prática e o desenvolvimento do aluno. Mas também a educação nesse período tem esse olhar, né, do progresso econômico e social, ainda muito voltado para aqueles alunos que tinham condições. Aí a gente chega no século XX e a educação já traz, né, como uma das suas premissas, um direito universal. Aqui vai se expandir o acesso à escola, vão se discutir métodos pedagógicos, como os de Paulo Freire, e temas de inclusão, tecnologia e educação crítica. Aqui vai ganhar um grande destaque os debates críticos sobre a educação. O século XX vai marcar um período de grande expansão, de democratização e transformação da educação em todo o mundo. A escola vai deixar de ser um privilégio de poucos e passar a ser um direito universal, cada vez mais adaptada às mudanças sociais, tecnológicas e culturais. É claro que ainda no passo de tartaruga, porém o século XX já vai trazendo essas mudanças, essa democratização, essas reformas educacionais. Então ele vai ser marcado, o século XX, por intensas mudanças sociais e políticas que vão influenciar diretamente a educação. E aqui entra a educação como direito universal, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948. A educação vai ser reconhecida como direito fundamental. Nós vamos ter a expansão do ensino público, estados nacionais passam a investir em sistemas públicos de educação, básica, média e superior. E a educação ganha um aliado, que é a discussão da cidadania. E nós vamos ter aquele foco de educação e cidadania, onde a escola passa a ser vista como espaço de formação crítica e política. Especialmente após os movimentos sociais da década de 1960. Novas pedagogias começam a surgir, como Maria Montessori, John Dewey, Paulo Freire, que vão propor métodos centrados no aluno.
com ênfase na autonomia, no diálogo e na experiência. E os desafios do século XX não foram poucos, não. Os desafios continuaram sendo os mesmos do século XIX. Desigualdade de acesso à educação de gênero, raça e classe, a educação autoritária e baseada na memorização, a baixa qualidade em muitos sistemas públicos de ensino. E chegamos ao século XXI com todas essas mazelas, né? Mas tivemos inovação, tivemos inclusão e tivemos tecnologia. Temos hoje, né? Então, o século XXI ele vai trazer a tecnologia para a sala de aula, principalmente após a Covid. Se você prestar atenção, a tecnologia ela vai ser muito mais expandida após a Covid. Ainda estamos buscando um sistema que seja específico para nós, professores, e para o aprendizado dos alunos. Ainda não temos escolas tão equipadas assim, ainda é um número ínfimo de escola extremamente equipada com uma tecnologia que ajude o professor a dar a sua aula, que o professor entenda daquela tecnologia para passar e que o aluno também acompanhe esse processo todo em sala de aula, que não seja o celular e a pesquisa do Google. Mas nós vamos trazer algumas competências do século XXI, né? Que é a valorização de habilidades como pensamento crítico, criatividade, a colaboração e a comunicação e a resolução de problemas. A educação inclusiva e diversa, aqui ela vai ganhar também novas leis. Nós vamos ampliar esse percurso dos avanços da política de inclusão para pessoas com deficiência, respeito à diversidade cultural, étnica, de gênero. A gente vai trazer também aqui uma educação ambiental e uma cidadania global. Aqui as preocupações com o meio ambiente, sustentabilidade e direitos humanos vão ganhar bastante espaço dentro das nossas escolas, nos nossos currículos escolares. E a aprendizagem ao longo da vida também vai ser uma preocupação constante nossa, de nós, professores. O conhecimento, a gente sabe que ele muda rapidamente neste século que estamos vivendo, exigindo uma atualização constante e novas formas de aprendizado para todas as idades. Então, a gente sabe que os desafios de hoje, do século XXI, são as desigualdades digital e social. A gente está aí, né, com esse problema batendo na nossa porta. E como sanar isso? A formação de professores para lidar com essas novas demandas. Nem todos nós estamos conseguindo entender esse processo digital que está aí. E não temos tecnologia nas nossas escolas suficiente para nos dar esse apoio, né, para nos dar esse feedback junto aos alunos. E a manutenção da qualidade do acesso em todos os níveis de ensino. Então, nós estamos aí com um grande desafio. A educação nos séculos, principalmente 20 e 21, evoluiu de um modelo excludente para uma proposta mais acessível, crítica e centrada no aluno. Claro que esse caminho aponta para uma educação mais humana, tecnológica, inclusiva, porém, ainda não estamos preparados para esse mundo contemporâneo. Essa educação do século XXI, ela enfrenta novos desafios e oportunidades, né, marcados pela rápida evolução tecnológica, globalização, mudanças sociais. Então, ela precisa preparar os indivíduos não apenas para o mercado de trabalho, mas também para uma vida cidadã, crítica, ética e colaborativa. Esse é o nosso grande desafio hoje dentro desse contexto. E como principais características da educação do século XXI, nós vamos ter a tecnologia da educação, a aprendizagem ao longo da vida, as competências socioemocionais. Hoje, nossos alunos, com essa aceleração da sua mente, com esses processos de celular, essas tecnologias que eles estão usando, estão mais acelerando a mente deles do que centrando eles para um aprendizado efetivo. Então, nós temos que trabalhar essas competências socioemocionais, a educação inclusiva e equitativa para todos,
porque nem todas as escolas têm a tecnologia, né? Mais uma vez, trazendo isso aqui, nem todas as nossas escolas estão com acesso garantido e a permanência desse aluno numa escola inclusiva, numa escola digital, e para que a gente possa alcançar essa educação global e sustentável que a gente tanto está buscando desenvolver. E assim, a educação do século XXI é, portanto, né, ela é dinâmica, centrada no aluno, voltada para a formação integral do ser humano e está aí com todos os seus desafios. E a gente precisa entrar nesse processo para que a gente possa realmente trazer para nossas salas de aula, para a nossa escola, todas essas informações necessárias para que a gente possa desenvolver, sim, esse aprendizado ao longo da vida, para que o nosso aluno possa criar o seu projeto de vida e ser inserido nessa sociedade digital, que daqui para frente vai ser o boom, né, da questão da profissionalização. E é isso, queridos. É um vídeo aqui muito mais para a gente refletir. E eu espero que eu tenha me feito entender. Me diga aqui como é que você pensa essa educação do século XXI, como é que você está lidando com ela na sua sala de aula ou no seu aprendizado. Deixa aqui o seu comentário, mas você já sabe, não sai desse canal. Você ainda não se inscreveu? Me ajuda a divulgar esse canal. Se inscreva, curta, compartilha. Gratidão por estarmos juntos novamente e até o nosso próximo vídeo.